Então, fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, beleza? É muito importante, gente, a sua participação aqui no canal, então deixa essa moral aí, você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, reforçando mais uma vez aqui também, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Olha aqui, excelente notícia envolvendo o Maracanã, hein? Parece que a nova diretoria do Flamengo, com o Eduardo Batista, né, novo presidente do Flamengo, está entendendo a importância do Vasco no Maracanã. Segundo Carlos Amodeu, CEO do Vasco, o Vasco poderá customizar o Maracanã e operar ingresso e estima fazer 19 jogos no Maracanã até 2026. Detalhes do acordo que o Vasco assinou com o Flamengo e o Fluminense poderá fazer parte do Maracanã. O clube poderá, olha só, envelopar o estádio, iluminar o estádio com suas cores, operar ingressos, negociação comercial por taxa, né, igual ao Estado, exploração de bares e restaurantes, por exemplo. No total, repetindo aqui, o Vasco estima fazer 19 jogos no Maracanã e prevê usar o estádio também para jogar, né, jogos da Sul-Americana. Aqui. E o jogo contra o Flamengo foi confirmado também pelo Carlos Amodeu. O jogo será no Maracanã. Aqui eu enxergo a seguinte questão, gente. Primeiro, a decisão acertada, tá? Porque quando você faz um acordo com o Flamengo e o Fluminense e o presidente do Flamengo, principalmente, né, o BAP, e aqui eu tô falando de diretoria, gente, aqui eu tô falando de questões externas, né, aqui eu não tô falando de campo de bola. Quando eles sentam para conversar, olha só, deixa eu entender aqui, porque o Vasco é muito importante para o Maracanã. Deixa o Vasco voltar para o lado esquerdo. Vamos chegar num denominador comum, porque o Fluminense não paga a conta do estádio, não. O Fluminense não paga a conta desse estádio. Não tem público para isso. Não tem receita para isso. O Vasco é muito importante para o Maracanã. Ou seja, o Vasco vai passar a fazer parte, então, do consórcio. Porque, gente, parece pouco, mas 19 jogos no Maracanã, tendo um estádio próprio, é muita coisa. E é muito bom para o Vasco. O Vasco, por exemplo, pode mandar clássicos, jogos grandes no Maracanã, decisões importantes. Por exemplo, se o Vasco avança numa Copa do Brasil, se Deus quiser vai avançar numa Copa do Brasil, semifinal. Exemplo, ano passado nós jogamos contra o Atlético Mineiro em São Januário. Imagina jogar no Maracanã para 70 mil pessoas. 70 mil vascaínos empurrando o Vasco. A questão de São Januário é maravilhosa. É nossa casa, nosso caldeirão. Mas o X da questão é quantidade de torcedores. São Januário para 20 mil pessoas, Maracanã para 70 mil pessoas. Então é claro que a pressão no Maracanã ela é muito maior. Porque a torcida do Vasco é assim, ela pressiona, ela empurra, ela ajuda. Então esse contrato assinado, ele é muito importante pra gente. Mas muito importante mesmo. Repetindo aqui, gente, o Vasco faz parte da história do Maracanã. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Maracanã é um estádio que pertence à população carioca. E aqui, parabéns aos envolvidos. Eu não tenho problema nenhum em parabenizar as pessoas que tomam esse tipo de decisão, não. Porque aqui você pensa no outro ser humano, na outra torcida também, na outra parte da população do Rio de Janeiro. Enfim, quando eu digo outra parte é porque, infelizmente, você divide por torcida, né? Então, assim, a torcida do Vasco agora tem motivos para, peraí, a diretoria colocou o pau na mesa e conseguiu resolver de uma vez por todas essa questão envolvendo o estádio no Maracanã. Então, assim, é um contrato assinado muito importante. Achei a entrevista do Carlos Amodeu muito legal, muito bacana para a torcida do Vasco e agora é aguardar a cena dos próximos capítulos, jogar assim, meio, como sempre foi, meio a meio com o Flamengo no Maracanã, meio a meio com o Fluminense no Maracanã, meio a meio com o Botafogo no Maracanã. É assim que funciona. Ah, o Fluminense não tem torcida para bater de frente com o Vasco. Aí o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco divide torcida com o Flamengo. Agora, Fluminense e Botafogo, sim, eu não estou faltando respeito com os dois clubes aqui, não.
dificilmente os dois vão conseguir bater de frente com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é fanática, é louca pelo Vasco. Então, assim, é 70% do estádio do Maracanã para a torcida do Vasco e 30% para o Fluminense e pro Botafogo. É assim que sempre funcionou, tá certo? Então, um acordo muito importante fechado aí com o Flamengo e o Fluminense, o consórcio do Maracanã. Mudando de assunto, o Vasco enfrenta hoje à noite a equipe do Puerto Cabelo, hoje, né? Hoje é pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Jogo às 21h30, com transmissão aqui no canal, tá, gente? Fica atento aí, hoje pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui no canal Vasco Connect, é um jogo 9h30 da noite, hoje terça-feira, mas vamos fazer uma transmissão cheia aqui. Então chega junto aí, reforça a tua inscrição, reforça o teu like, você que vai acompanhar o jogo aqui comigo, Eduardo Ferrari. Então chega junto, tá certo? Então, hoje algumas novidades e a pressão... Só uma pausa aqui, eu vou falar já a provável escalação do Vasco. Mas a pressão em cima do técnico Fábio Carille, que vem tomando decisões erradas à frente do Vasco, ela é muito grande. A demissão dele tá na mesa. O vestiário dele, o clima dentro do vestiário não é bom. Companheiros de imprensa confirmaram isso. A multa rescisória dele hoje é cerca de R$500 mil. O que não seria nenhum desespero pro Vasco. Então, assim, se ele realmente, perdeu a mão, não tá dando certo, não deu certo, é um cara complicado. É um cara que os jogadores não estão fechando, não. Aí é que a vaca vai pro brejo mesmo. Hoje é um jogo contra uma equipe que no campeonato venezuelano, não vai muito bem. É uma equipe que nos últimos 20 jogos, marcou apenas 8 gols. É uma equipe fraca. É uma equipe meio de tabela no campeonato venezuelano. Então, assim, ele tem a obrigação de vencer esse jogo hoje, de passar o trator para cima do Puerto Cabelo hoje em São Januário. Ele tem obrigação. Se ele inventar alguma coisa no segundo tempo, tô ganhando por 2-0, vou recuar o time, a torcida vai... Carille, eu vou adiantar para você aqui. A torcida vai perder paciência com você. Vai mesmo ganhando o jogo. Tô adiantando aqui o que vai acontecer hoje à noite. Porque hoje é 4-5-0 dentro de São Januário. É assim que funciona. Isso é Vasco. Essa camisa aqui é muito pesada. E nós temos um bom time. Inventa menos, treina mais, escala... Não é difícil não, cara. Não é difícil não. A gente apoia o tempo inteiro, fecha o tempo todo, mas cobra também. Então, as decisões erradas hoje, as possíveis decisões erradas hoje do técnico Carille, pode sim, né, terminar na demissão do treinador. Guardem o que eu tô falando, tá? O Vasco tem que ganhar. Ganhar e ganhar de muito, porque a equipe é muito fraca. A equipe adversária hoje é muito fraca, tá? Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Sobre o técnico Jorginho, que disse que não recebeu nenhuma consulta do Vasco e que, enfim, não vai desrespeitar. Não tem isso, gente. Futebol não tem isso. Não é falta de respeito. Se o Vasco estiver consultando outros treinadores porque o treinador atual... o Carille não tá dando certo. Vamos começar a olhar para o mercado. Normal. Felipe é o diretor técnico. Tô vendo que a vaca tá indo pro brejo. Eu vou esperar? Eu vou esperar acontecer? Não, pô. Eu vou resolver o problema logo. Eu vou chegar logo numa solução, eu vou contratar logo um novo técnico, eu vou demitir logo o Carille, é assim que funciona. Estou dizendo que isso vai acontecer, mas é assim que funciona. Eu encontro soluções com antecedência e depois, enfim, resolvo o problema envolvendo novo técnico. Dito isso, o provável Vasco para o jogo dessa noite deve ser o seguinte time: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maurício Lemos e João Vitor na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Meio campo formado com Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho, um ataque com Nuno Moreira, Garré e Verratti. É um time bom, né, gente? É um time bom. Aqui você tira, de repente, o Garré no segundo tempo para a entrada do Adson, você mantém o time. Nuno Moreira está jogando muito bem, uma excelente surpresa aqui. E o Vasco, ontem eu vi um comentário querendo polemizar a fala do Pedrinho, quando ele disse que o Vasco estava entre os 8 melhores clubes do Campeonato Brasileiro. Procura 7 clubes aí melhores que o Vasco. Assim, esse time aqui é muito superior. Eu encontrei 3. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, 4. Atlético Mineiro. O resto
o Vasco bate de frente. Eu tô sendo muito sincero. Tira esses 4 clubes aí. Não tem nenhum bicho-papão, não. Tô sendo sincero aqui. Parece que, o Vasco com Léo Jardim, repetindo aqui, um dos melhores goleiros do Brasil. Paulo Henrique, um dos melhores laterais direitos do Brasil. João Vitor, bom zagueiro. Maurício Lemos, bom zagueiro. Há 3 campeonatos brasileiros atrás foi eleito o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Hoje joga no Vasco. Aí não é bom, não presta mais. Lucas Piton, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Fala pra mim 4, 5 aí, vocês não vão encontrar. Eu não encontrei aqui também. Vamos lá. Hugo Moura, tá jogando muito bem. Paulinho Paula, excelente meia. Coutinho, craque demais. Nuno Moreira, tá jogando muita bola na ponta esquerda. Outro jogador que no Brasil você não encontra com facilidade, né? O Garré, tá se encontrando no futebol brasileiro, mas temos o Adson, que joga muita bola. E o Verratti, que é único. Único. Na minha opinião, o melhor centroavante do futebol brasileiro. Então o time do Vasco não é esse filme de terror todo, na minha opinião, deixando claro aqui. E assim, outras torcidas, não, eu vou diminuir o Vasco. Beleza, aí agora, supostos vascaínos diminuindo o Vasco, não concordo, tá? Não concordo. E falando um pouco mais sobre Fábio Carille, tá atacando o cara? Não. Fábio Carille tem 7 vitórias à frente do Vasco, 4 empates e 5 derrotas no comando do Vasco. Então os números dele, meio esquisito, hein? Meio esquisito. Então assim, claro que alguns nomes estão na mesa, segundo o Leonardo Baran, o nome do Jorginho mais forte, né, na parada e tudo mais. Então, vamos sair desse assunto agora envolvendo o técnico. Todo mundo sabe aqui que a cobrança em cima do Fábio Carille já está muito grande e que, repetindo aqui, o Vasco sim, na minha opinião, está entre os 8 melhores aí do futebol brasileiro, porque, gente, muitos clubes aí, muitos times limitados, e diminuir o Vasco, então isso não faz parte nem da minha característica, então assim, da característica do canal, tá? O Vasco não faz parte, não. Deixa eu falar algumas decisões importantes que podem acontecer, já aconteceram, né? Algumas já aconteceram. Uma delas é o Souza, né? Que está tentando mostrar que tem futebol para jogar no Vasco e tudo mais, mas o Vasco pode rescindir um contrato com o jogador que não entregou em campo. Eu acho que é a decisão correta. E aqui eu não estou diminuindo o atleta, o ser humano, não. É um jogador de 36 anos já, um volante que não vai jogar. Exemplo, Barral Esforza. Barral Esforza. Até do banco para colocar Souza chega a ser um crime, na minha opinião. E o Fábio Carille está fazendo isso. Ele barra Ron Esforza, que tem bola, que sabe jogar bola, menino de 23 anos, para convocar Souza, Deus me livre. Não dá. Então, assim, se a diretoria está estudando, já assina a prova final, entrega, não dá, Souza, obrigado, tamo junto, Deus abençoe sua vida, tá? Outra informação importante, o Vasco ampliou o contrato de Paulo Henrique até dezembro de 2028. É o que eu falei, o Paulo Henrique é um dos melhores laterais direitos do Brasil, na minha opinião. Lateral rápido, de muita força física. Eduardo, a questão dos cruzamentos é um fundamento que eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar. Mas é um lateral que ataca muito bem, um dos melhores jogadores do Vasco em campo, quase todos os jogos. É um cara que sabe das coisas. Parabéns aí, tá? Então, assim, situações importantes estão acontecendo e mudando mais uma vez o assunto aqui, gente, vocês lembram do Máximo Domingues. O Máximo Domingues é um jogador que pertence ao Vasco, ele foi emprestado ao Toronto, tá? Ele revelou que não estava feliz no Vasco, com a sua situação no Vasco. Assim, eu acho que o Fábio Carille, ele deu uma de Ramon Dias, tá? Muitos jogadores chateados com a postura do treinador do Vasco, né? Com a postura dele, comportamentos diários dele. Então, assim, é um cara que tem problema com essa questão, né? Essa questão envolvendo o relacionamento. Ó, perdeu o vestiário, tem problema com os jogadores, então tem que ficar atento, ligado com isso aí. Mas boa sorte pro Máximo, que é do Vasco, que pertence ao Vasco. Boa sorte para ele, é um menino realmente bom de bola, é um menino que o Vasco não aproveitou muito bem, infelizmente. Temos outros jogadores da mesma situação, que eu repeti aqui, como Capasso e também Ron Esforza. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e observar mais. Tá certo? Então, é isso. Volto a qualquer momento com notícias e informações do Vasco. Mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui, valeu? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco.
Beijo no coração de todos. Ó, hoje tem transmissão, hein, gente? Hoje tem transmissão, hein? Se liga aí no pré-jogo, no jogo, pós-jogo, aqui no canal Vasco Connection, valeu? Chega junto aí, chega firme aí. Beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.